Você provavelmente já se perguntou quanto tempo levaria para juntar 100 mil reais, e por algum motivo esse número parece mágico, quase inalcançável. É como se fosse o primeiro degrau real da liberdade financeira. Mas o que quase ninguém entende é que chegar lá não tem tanto a ver com quanto você ganha, e sim com como você pensa. A maioria das pessoas trabalha a vida inteira acreditando que só vão conseguir economizar quando ganharem mais. Mas a verdade é o contrário. Você só começa a ganhar, mas quando aprende a guardar primeiro. É uma inversão mental que separa quem chega em 100 mil reais de quem passa a vida correndo atrás do próprio salário. A jornada até os 100 mil não é uma corrida, é uma mudança de identidade. Quando você começa a se ver como alguém que constrói patrimônio, cada decisão muda. O lanche por impulso vira investimento. O desejo por status vira estratégia. O consumo deixa de ser fuga e passa a ser escolha. A maioria das pessoas nunca chega em 100 mil reais, porque acredita que isso é sobre dinheiro. Mas não é. É sobre mentalidade de construção. É sobre olhar para o dinheiro e entender que cada real que sai da sua carteira está dizendo algo sobre quem você é e o que você valoriza. O primeiro obstáculo é o tempo. Você acha que precisa de anos, talvez décadas, para acumular isso. Mas a realidade é que, com a estratégia certa, você pode chegar lá muito mais rápido do que imagina. A diferença não está no número em si, está na velocidade da sua inconsciência. Quando você começa a tratar cada real como um trabalhador, algo muda. Imagine que cada nota que entra na sua conta é um pequeno funcionário. Alguns trabalham por você, outros trabalham contra você. Seu trabalho é colocar todos para trabalhar ao seu favor. Quem gasta tudo, demite seus próprios funcionários. Quem investe, cria um exército silencioso que cresce enquanto dorme. E esse é o verdadeiro segredo. 100 mil reais é só o resultado visível de uma mentalidade invisível. Mas há algo que ninguém te conta, e é isso que te prende. Você acha que precisa fazer algo grande para mudar de vida, mas na verdade, o que transforma é o que você faz pequeno, todos os dias, de forma quase invisível. A riqueza começa no hábito que ninguém vê. Todos querem o resultado, mas poucos estão dispostos a mudar o ritmo interno. A pressa é inimiga da construção, mas a constância é o segredo dos que vencem. Porque o dinheiro cresce devagar, até que de repente ele acelera. E esse de repente é o que muitos chamam de sorte. Mas não é sorte, é juros compostos, é disciplina, é o acúmulo de decisões corretas tomadas em silêncio, enquanto o resto do mundo está distraído com o que brilha. Pensa comigo, se você começar a investir hoje, mesmo com pouco, e fizer disso uma rotina sagrada, você vai perceber algo. No começo, parece nada. Você olha para o extrato e pensa, só isso? Mas aos poucos, o número cresce, e cresce mais rápido do que você espera. Porque a riqueza não é uma linha reta, é uma curva exponencial. E o problema é que a maioria desiste antes da curva começar a subir. É como se estivessem cavando ouro e parassem a 1 metro do tesouro. E talvez você esteja exatamente aí, a um passo de mudar tudo. Mas a dúvida, o medo e a impaciência fazem você voltar ao ponto de partida. A diferença entre quem chega e quem para é simples. Um continua mesmo quando parece não estar funcionando. Quando você entende o poder da consistência, o tempo se torna seu aliado. Cada mês deixa de ser apenas um ciclo de contas e se transforma em uma etapa da construção. E quando percebe, você não está mais lutando contra o dinheiro. Ele está lutando por você. Os primeiros 10 mil reais parece impossível. O segundo chega mais rápido. Quando você atinge 50 mil, começa a perceber o jogo. Mas o momento em que o dinheiro trabalha mais do que você é quando os 100 mil reais chegam. Esse é o ponto de virada. E quando você chega lá, percebe,
Não era o dinheiro o que você estava buscando, era a liberdade, o poder de escolher, de dizer não para o que não faz sentido, de sair de um emprego que te suga, de respirar sem medo de boletos. Mas antes disso, você precisa quebrar o ciclo da autossabotagem. Aquela voz que diz, não dá, é pouco, não vale a pena. Essa é a voz que te mantém preso, porque ela não está falando de dinheiro, está falando do medo de crescer. E é justamente aí que está a virada, porque o caminho para os 100 mil dólares não começa com uma planilha. Começa com um propósito, com uma razão real para mudar. Se você não sabe por que está economizando, vai desistir na primeira tentação. As pessoas que constroem riqueza têm um motivo maior que o conforto. Elas economizam não para ter menos, mas para poder escolher mais. O sacrifício de hoje é a liberdade de amanhã. E quando você entende isso, tudo muda. Então, se você quer chegar em 100 mil dólares mais rápido do que imagina, comece hoje. Mas não com desespero, com clareza. Redesenhe sua rotina. Crie um sistema. Automatize o que te distrai e transforme o dinheiro em aliado, não em inimigo. Agora imagine, você acorda um dia e percebe que o dinheiro deixou de ser uma preocupação constante. Ele ainda está lá, mas você tem o controle. É como se algo dentro de você tivesse virado a chave. A ansiedade cede espaço para a clareza. O medo é substituído por estratégia. Chegar em 100 mil reais não é sobre ostentar, é sobre ter paz. É acordar e saber que, se algo der errado, você tem uma base, um chão firme. E é isso que a maioria nunca experimenta, porque está sempre vivendo no limite, um imprevisto longe do colapso. Mas aqui está o ponto. O caminho para os 100 mil é um treinamento psicológico, não apenas financeiro. É um processo de reeducar a mente para lidar com a demora, com o silêncio, com o tédio de investir e não ver resultado imediato. É a paciência que separa o amador do construtor. Você precisa entender que o dinheiro é uma energia neutra. Ele só amplifica quem você é. Se você é disciplinado, ele multiplica. Se é impulsivo, ele desaparece. Por isso, o primeiro investimento não é na bolsa, é em você mesmo. Comece com pequenas vitórias. Guarde 100 reais, depois 500, depois 1.000. Cada valor é um símbolo de domínio sobre você mesmo, porque quem domina o dinheiro, domina o tempo. E quem domina o tempo, domina a própria vida. Mas o mundo vai te testar. Vão surgir oportunidades fáceis, promessas de ganhos rápidos, armadilhas disfarçadas de atalhos. E é aí que você precisa se lembrar. A pressa é o imposto dos impacientes. Toda vez que você tenta encurtar o caminho, paga caro em arrependimento. Os que realmente vencem são aqueles que permanecem firmes, mesmo quando o resultado demora. Que continuam investindo, mesmo quando o mercado cai. Que não se deixam abalar por manchetes, porque entendem que constância vence histeria. E é por isso que o segredo para os 100 mil reais não está em acertar um investimento milagroso, mas em criar um sistema automático que te leve até lá. Mesmo nos dias em que você não quer pensar em dinheiro, automatize, simplifique, tire a emoção da equação. Toda vez que o dinheiro entra na sua conta, ele precisa saber para onde vai, antes que o seu impulso decida por ele. Divida em 3 partes: viver, crescer, proteger. Viver é o agora, crescer é o futuro, proteger é o escudo. E à medida que você começa a aplicar isso, algo muda. Você se sente mais leve, porque a verdadeira liberdade não é ter tudo, é não precisar de tudo, é olhar para o consumo e perceber que ele já não te comanda. É nesse ponto que a mente milionária começa a nascer. Não porque você tem muito, mas porque você aprendeu a fazer o pouco render muito. A abundância começa na forma como você enxerga o que tem. E quando você adota essa mentalidade, os 100 mil reais deixam de ser um objetivo distante e passam a ser uma consequência natural. Porque você parou de correr atrás do dinheiro e começou a caminhar ao lado dele. Mas lembre-se, o que te leva até os 100 mil
não é o mesmo que te leva até o milhão. No início, você aprende a economizar. Depois, aprende a investir. E, por fim, aprende a criar valor, a multiplicar oportunidades, a transformar conhecimento em renda. E talvez essa seja a maior virada, quando você percebe que o dinheiro é só um espelho do valor que você entrega ao mundo. Quanto mais útil você se torna, mais o universo te recompensa. A liberdade financeira é consequência da utilidade humana. Então pare de pensar apenas em guardar dinheiro e comece a pensar em criar valor. Quanto mais você multiplica o impacto do que faz, mais rápido os 100 mil chegam, porque o dinheiro segue a direção do impacto. Agora visualize isso, você abrindo o aplicativo do banco e vendo aquele número redondo, 100 mil reais. Um sorriso involuntário surge, não pelo número em si, mas pela jornada que ele representa. Cada centavo ali é uma história, uma decisão certa, um não que você disse no momento certo. E nesse instante, você percebe que não chegou lá por sorte. Foi estratégia, foi foco, foi paciência, foi o poder de escolher o longo prazo em um mundo que só enxerga o agora. Quando você chega nesse ponto, o medo do futuro desaparece, porque você entendeu que a riqueza não está enquanto você ganha, mas no quanto você mantém e multiplica. E isso ninguém tira de você. Mas não se engane, essa liberdade vem com responsabilidade. O dinheiro é um amplificador. Ele pode te dar poder, mas também pode te distrair. Por isso, quando chegar aos 100 mil, a pergunta muda. Como faço esse dinheiro crescer sem me perder? E é aí que começa a nova fase. Agora você não é mais alguém que busca estabilidade. Você é alguém que busca expansão, que entende que cada real é uma semente e que o solo mais fértil é a sua mentalidade. A partir daqui, você começa a pensar como investidor, a enxergar oportunidades onde os outros veem riscos, a perceber que o jogo nunca foi sobre ganhar mais, mas sobre manter a direção, sobre resistir ao ruído, sobre continuar crescendo enquanto o mundo dorme. E sabe qual é a melhor parte? Quando você entende o jogo do dinheiro, ele deixa de te controlar. Você não acorda mais pensando em dívidas, você acorda pensando em possibilidades. E isso, por si só, é a definição de liberdade. Então, antes de encerrar esse vídeo, eu quero que você lembre de uma coisa: ninguém vai construir sua liberdade por você. Nem o governo, nem o chefe, nem a sorte. É você contra a sua própria mente. É você escolhendo a disciplina no lugar do impulso. E é por isso que o primeiro investimento que você deve fazer é neste exato momento, em você. No conhecimento, na consciência, na decisão de nunca mais voltar a ser refém do salário. Porque quando você muda a forma como enxerga o dinheiro muda a forma como ele te trata. A liberdade começa com uma escolha simples, mas corajosa. Parar de ser comandado pelo medo e começar a ser guiado pela visão. Agora é o momento. Feche os olhos e imagine sua vida com 100 mil reais na conta. Imagine o alívio, a leveza, a segurança. Agora abra os olhos e perceba. Isso não é um sonho distante, é um plano. E ele começa hoje. Se esse vídeo te fez pensar diferente, se ele despertou algo em você, se inscreva no canal. Aqui você vai aprender a transformar o dinheiro em liberdade e a liberdade em estilo de vida. Deixa o like para que esse conteúdo alcance mais pessoas que precisam ouvir isso hoje. Ative o sininho, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar, passo a passo, como multiplicar o que você construiu. E me conta aqui nos comentários, em que ponto da sua jornada financeira você está? Ainda começando ou já sentindo o dinheiro trabalhar por você? Eu quero saber, porque a sua história pode inspirar alguém que está exatamente onde você esteve um dia. E é assim que a mudança acontece, uma mente desperta de cada vez.